Saudações amigas e fraternas para todos, de paz e bem. Hoje, quarta-feira de cinzas, quarta-feira da Semana Santa, estamos a preparar para o Tríduo Pascal, que começa amanhã, neste ano de 2013. O Tríduo Pascal consiste na celebração da Quinta-feira Santa, que é o dia em que se instituiu o sacerdócio e também a Santa Eucaristia. Depois, na Sexta-feira Santa, celebramos a Paixão de Cristo, a sua morte na cruz, e no Sábado Santo, a descida de Jesus à mansão dos mortos para libertar aqueles que esperavam a sua redenção, e finalmente no domingo, já sábado à noite, porque na Vigília Pascal já se considera domingo, celebra-se a ressurreição de entre os mortos de Jesus Cristo. E, portanto, são 3 dias muito intensos, são 3 dias muito profundos. Amanhã, ao celebrarmos a instituição da Eucaristia, celebramos aquela oferta antecipada que Jesus Cristo fez de si mesmo do dia seguinte, isto é, da sua paixão redentora, da sua morte salvadora. Jesus antecipa através da última ceia, ao dizer: isto é o meu corpo entregue por vós, isto é o meu sangue derramado para a salvação de muitos, para a redenção, para o resgate de muitos. Foi por todos, mas de muitos, porque não se diz de todos nos Evangelhos, porque nem todos aceitam essa redenção e essa salvação que Jesus quer dar. Não basta que Jesus se entregue por nós, nós temos que acolher e aceitar essa doação de Jesus. Ora, essa doação de amor que Jesus faz ao Pai do Céu e a nós torna-se presente na última ceia como antecipação daquilo que ele vai fazer no dia seguinte, como já disse. Por outro lado, celebra-se também a instituição do sacerdócio ministerial. Nós sabemos que, pelo sacramento do batismo, os sacramentos, importa recordar, são gestos, são ações de Cristo ressuscitado na sua Igreja e através da sua Igreja. São sinais sensíveis que realizam aquilo que significam. Pelo batismo, dizia, a palavra batismo significa mergulho. É um mergulhar na paixão, na morte e na ressurreição de Cristo. Com ele morremos para com ele ressuscitarmos e sermos participantes de uma vida nova, da vida de Deus em nós. Portanto, dizia que pelo batismo todos nós somos constituídos sacerdotes, profetas e reis. E isto todo e qualquer batizado. Sacerdote porque somos chamados por Deus à santidade e a fazer da nossa vida uma oferta para a glória de Deus e para a salvação dos irmãos. Sacrifício pode ser bem sacrum facere, fazer o sagrado. O que é sagrado? O sagrado é Deus. São João, na sua primeira epístola, diz que Deus é amor. Portanto, fazer o sagrado é amar. É a caridade, ter uma vida de caridade. Isto é, acolher o amor de Deus em nós, corresponder a esse amor, a Ele em Jesus Cristo, Deus feito homem, e Ele presente nos outros, em todos os outros. E, portanto, somos chamados pelo sacerdócio comum dos fiéis, este sacerdócio que todos os batizados, no qual todos os batizados são constituídos, a sair de nós próprios para fazer da nossa vida uma oblação ou uma oferta
de facto, a Deus e aos irmãos. E somos constituídos também profetas. O profeta é aquele que faz a experiência de Deus, da escuta de Deus e depois anuncia aos outros esse Evangelho de Deus, essa boa notícia de Deus, essa boa nova que Deus lhe comunicou, da nossa redenção, da nossa salvação, anunciando a verdade e denunciando a mentira e a falsidade. Portanto, o profeta é chamado a ser um homem de Deus, um homem que tem Deus presente à sua vida e procura depois proclamar com a palavra e com o exemplo essa mesma experiência de Deus. É como que uma luz que ilumina todos aqueles que contactam com Ele. Ilumina através da palavra e através do seu testemunho de vida. Depois, aquele que é batizado é também constituído rei. Portanto, sacerdotes, profetas e reis são todos os batizados. Esta realeza é uma participação na realeza de Jesus Cristo. É, por um lado, reinar como Ele reinou quando esteve entre nós. O Evangelho e os Atos dos Apóstolos são testemunha disso. Ele reinou através do serviço. Através, como ele diz, eu não vim para ser servido ao Filho do Homem, como ele diz de si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate da multidão. E dá a prova disso mesmo, precisamente na quinta-feira que antecedeu a sua paixão, quando, de algum modo, sintetizando a sua vida, faz a lavagem dos pés aos apóstolos. Como sabemos, no Evangelho de São João, diz que Jesus, tendo consciência de onde vinha e para onde ia, de onde vem? Do Pai, do céu, ele vem do céu. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual ao homem em tudo, menos no pecado. Mas, tendo consciência da sua majestade, da sua glória, da sua substância divina, da sua pessoa divina, e sabendo para onde ia, para a paixão, para este destino de humilhação, de entrega, de sofrimento, carregando em si com o nosso pecado para dele nos libertar, pôs uma toalha à cinta e lavou os pés aos apóstolos. Nós sabemos que naquele tempo lavar os pés era um trabalho dos escravos, que quando a pessoa chegava à casa ou à casa de algum hóspede, havia um escravo que lavava os pés, em sinal de hospitalidade, e tinha a ver também com aquelas securas e pós do deserto, daquelas terras desertas quando a pessoa caminhava, e portanto magoava os pés, eles ficavam certamente gretados, e lavar os pés era, de algum modo, também, como é que ia dizer, era de algum modo transmitir algum conforto e algum bem-estar àquele que vinha cansado do caminho e que fazia o favor de nos visitar. E, portanto, mas era um trabalho, como disse, realizado por escravos. Então, Jesus, que é de condição divina, humilha-se a este ponto de querer lavar os pés aos seus. Isto escandalizou de tal modo São Pedro, por exemplo. São Pedro diz, de maneira nenhuma, não mais lavar os pés, não consentirei nisso, porque vê que de facto há ali um abismo entre ele e Deus, há um abismo infinito que é impossível de preencher. E então tem esta reação. Mas Jesus diz, se não deixares que eu te lave os pés, não terás parte comigo. Isto é, não participarás no meu reino, no meu destino. E então São Pedro, impulsivo como era, diz, Senhor, então não só os pés, mas também a cabeça e todo o corpo. Como quem diz,
se essa é a condição para estar contigo e para viver na tua amizade e na tua alegria, eu estou disposto a tudo. E Jesus assim fez, esbalhou-se e lavou os pés. É interessante reparar que Jesus tinha a plena consciência da traição de Judas. E Judas estava entre os apóstolos. Porque já se tinha dito, o Evangelho de São João já nos tinha dito que o demónio já tinha entrado em Judas, tentando para trair Jesus pela cobiça e porventura por outras razões mais. E Jesus, sabendo que Judas tinha vendido a alma ao demónio, ajoelha-se também diante dele para lhe lavar os pés. Como que num gesto de a ver se o recupera ainda para Deus, para seu Pai, para a sua amizade, para a sua graça, a ver se de algum modo o desvia daquela tentação, o arranca das garras do maligno. Mas Judas estava de tal modo empedernido que não obteve fruto desta lavagem dos pés. O padre António Vieira, comentando esta passagem, diz que, num certo sentido, Jesus até se ajoelhou diante do demónio, porque o demónio estava em Judas, neste sentido. E portanto, aquilo que não fez quando o demónio lhe pediu, nas tentações do deserto, dar-te-ei o mundo inteiro e todas as riquezas e todos os reinos, se prostrado por terra me adorares, Jesus de facto não o adora, mas tem este gesto, por causa de Judas, para ver se salva Judas, tem este gesto de humilhação profunda. E depois a instituição do sacerdócio, de facto, quando Jesus diz aos apóstolos que estão reunidos à volta, estão reunidos para celebrar a ceia pascal com ele, e que diz que está ansioso para celebrar de novo no reino de seu Pai aquela ceia definitiva, que é a comunhão definitiva entre Jesus e nós, na sua plenitude e na sua perfeição absoluta. Diz-lhes, primeiro, partindo o pão, isto é o meu corpo entregue por vós, tomai e comei, isto é o meu corpo entregue por vós, e depois, passando o cálice, isto é o meu sangue derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E depois acrescenta, fazei isto em memória de mim. Este fazei isto é um mandamento, é um preceito para que os apóstolos celebrem a Eucaristia. A Eucaristia, nós dois dizemos a missa, e que foi instituída, de facto, na última ceia. Este preceito de Jesus é um convite ao amor. Os mandamentos de Deus nunca são pesos, ou se quisermos, são pesos, mas são pesos que nos levanta. Santo Agostinho usava esta comparação, a dizer que se nós cortarmos as asas a uma águia, ela fica de facto com menos peso, que aquelas asas grandes são pesadas. Mas isso impede-a de levantar voo e de andar pelos ares. E os mandamentos da lei de Deus são como asas, que têm o seu peso, digamos assim, mas é um peso que nos eleva, que nos ergue, que nos aproxima de Deus, que nos faz subir acima de nós próprios. E portanto, como dizia, este mandamento de Jesus, fazer isto em memória de mim, é ao mesmo tempo uma transmissão do seu poder de transformar o pão e o vinho verdadeiramente no seu corpo, sangue, alma e divindade ressuscitados. Isto é, na totalidade do seu ser, na aparência do pão e do vinho, que mantém a sua aparência, como se diz em teologia, mantém os seus acidentes, mas cuja substância do pão deixa de facto de existir e é transformada no próprio Cristo glorificado e ressuscitado, com quem podemos
na altura da Sagrada Comunhão, se a nossa alma estiver em graça, recebeu. Portanto, a Quinta-feira Santa é essencialmente um dia de grande gratidão e de grande alegria. Grande gratidão por esta coisa maravilhosa que Jesus fez, deixar-se presente até ao fim dos tempos, na aparência humilde do pão e do vinho, no sacramento da Eucaristia, na celebração da missa. E também de gratidão por aqueles que Jesus Cristo, através do sacramento da ordem, quis configurar a si como sumo sacerdote e cabeça da Igreja. De facto, o padre, o bispo, aqueles que são ordenados presbíteros ou bispos, têm a capacidade, não que lhes venha de si próprios, mas puramente dada do alto, por um amor incompreensível pelo excesso que significa, de se pôr assim nas nossas mãos, que somos vasos de barro, trazemos esta enorme riqueza, à qual nenhuma outra riqueza se pode comparar, porque todas elas se desvanecem em comparação com a presença do próprio Deus no meio de nós, e se dá assim, se coloca assim nas nossas mãos de miseráveis, de pecadores, limitados, que o podemos trair, que o podemos pecar e que necessitamos continuamente de viver de perdão em perdão, de misericórdia em misericórdia, para que nos configuremos cada vez mais a Ele e possamos ser uma presença dele no meio da comunidade dos fiéis, no meio da Igreja. Porque aos sacerdotes, e só aos sacerdotes, sejam presbíteros, sejam padres ou sejam bispos, é que foi confiada esta missão de celebrar a Santíssima Eucaristia. Esta é uma vocação, de facto, grandiosa. E, portanto, amanhã é bom que agradeçamos não só o sacramento da Eucaristia, mas também os sacerdotes, os padres concretos, e que rezemos por eles, porque a vossa oração, constante, perseverante, intensa, tem um grande impacto na nossa vida de padres, e nos ajuda no caminho da santidade. E à medida que os padres forem mais santos, vocês também serão mais santos. E serão mais santos porque participarão dessa santidade do sacerdócio. E à medida que vós fordes mais santos, também os padres certamente serão mais santos. Há, portanto, aqui uma dádiva recíproca, como se fossem, diríamos assim, vasos comunicantes. Portanto, amanhã é Quinta-feira Santa. Depois, na sexta-feira, celebramos, de facto, todas aquelas crueldades e barbaridades que Nosso Senhor sofreu por teu amor e por teu. Não é assim por todos em geral. Também é verdade. Mas é por cada um em particular. Porque, de facto, se existisse só tu no mundo, Jesus faria exatamente o mesmo por ti, como o faria exatamente só por mim, ou por ti. Portanto, este amor de Deus, sendo um amor universal que abarca todos, amigos e inimigos, abarca cada um em particular, individualmente. E então Jesus submete aquele que é o juiz universal. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Redentor, Deus é o nosso juiz. Aquele que tinha feito todas as coisas, aquele que é a fonte de toda a bondade, toda a verdade, de todo o amor, de toda a justiça. Ele próprio é isso tudo, elevado ao infinito, sem mistura alguma sem mistura de alguma impureza, ou alguma limitação, ou alguma imperfeição. Pelo contrário, excessivamente, se podemos usar esta palavra, infinitamente, melhor dito, perfeito, uma perfeição absoluta,
total, sem mácula, sem defeito, que, por ser infinita, nós não conseguimos pensar nem imaginar. Quer dizer, tudo quanto consigamos dizer não se aproxima da realidade, porque essa realidade excede infinitamente tudo quanto possamos abarcar com a nossa mente, ou com o nosso coração, ou com a nossa razão, em virtude de Deus ser infinitamente transcendente. E então dizia que este Deus, que se humilhou ao ponto de se fazer um de nós, de nascer de uma mulher, da Imaculada Virgem Maria, de ter que usar fraldas, como todos os bebês, de mamar no seio de Nossa Senhora, de percorrer os caminhos, cansar-se, alegrar-se, dançar certamente os salmos, depois de ser caluniado e difamado, depois é preso injustamente com acusações falsas, é apresentado a uns juízes, fazem um julgamento iníquo e ilegal, que depois o querem entrar e o entregam a Pilatos para que Pilatos o condene e fazem uma chantagem política com Pilatos, de modo a que Pilatos, arreciado, acabe por condená-lo à morte. Pilatos ainda tenta, segundo o relato dos Evangelhos, evitar isso e manda flagelá-lo, diz: não encontro neste homem culpa alguma, por isso vou castigá-lo, mandá-lo açoitar e depois o libertarei. E a população acirrada por alguns chefes e escribas e fariseus de Israel a atiçarem, a assanharem a multidão contra ele: crucificam, crucificam. Também não se percebe porque é que Pilatos quer açoitar Jesus, porque se de facto ele era inocente de qualquer culpa, se não encontrava nele culpa alguma, porque é que o manda flagelar, que era uma tortura tremenda. Nós sabemos que havia pessoas que não aguentavam a flagelação, morriam, porque a flagelação era feita amarrada a uma coluna relativamente pequena, onde se amarravam as mãos. Depois, aquele que era flagelado era despido das suas vestes, e depois havia uma espécie de chicotes com muitas tiras de couros, e nas pontas de cada uma dessas tiras havia umas bolas de chumbo, julgo que eram de chumbo, iriçadas de picos, ou então pedaços de ossos que cortavam a carne. E depois a pessoa era chicoteada e ficava não só com as costas, mas também com o peito e os braços desfeitos, cheios de sangue, e às vezes arrancava inclusive pedaços da carne e subiam os ossos. E, portanto, era um suplício tremendo. Não é possível imaginar nos dias de hoje a dor e o sofrimento causado por esse suplício. E é isto que é feito a um inocente. Este Pilatos, que pergunta a Jesus, quando Jesus lhe diz: eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta-lhe, mas sem querer saber a resposta: o que é a verdade? Como quem diz, isso é uma coisa que não existe. Porque se ele tivesse querido saber a resposta, tinha esperado que Jesus o esclarecesse. E nós até podemos dizer que a própria presença de Jesus é a manifestação plena da verdade. Jesus, de facto, diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho entre outros, não uma verdade entre outras, uma opinião, não uma vida entre outras, mas em sentido absoluto, a verdade. Eu sou a fonte de toda a verdade, a origem da verdade, a própria verdade que está diante de ti, e tu não me reconheces. Mas Pilatos nem quis atentar em Jesus, nem quis esperar por uma possível resposta verbal da parte de Jesus. E por isso mal fez a pergunta, diz o Evangelho:
virou-lhe as costas e foi-se embora. Este Pilatos faz lembrar muitos políticos dos dias de hoje que não estão interessados na verdade. Estão interessados, muitas vezes, nos votos, nas eleições, no próprio interesse, mas com Pilatos dizem o que é a verdade, como quem diz, isso a verdade é coisa que não existe. E julgam que o sistema democrático só poderá manter-se neste relativismo que não reconhece, nem aceita, nem acolhe a verdade. E é exatamente o contrário. A democracia só se poderá salvar como sistema político se reconhecer a verdade. A verdade sobre Deus, porque Deus é a garantia última de toda a bondade, toda a verdade, todo o amor, de toda a justiça, mas também a verdade sobre cada pessoa humana. Isto é, o reconhecimento de que toda e cada uma das pessoas humanas, desde o exato momento do seu início, da sua concepção, da sua fecundação, ou se for por outros métodos de reprodução, como a clonagem, desde o seu início, é dotada de uma dignidade. Quando nós usamos a palavra dignidade, queremos dizer que tem um valor transcendente, não no sentido da transcendência de Deus, mas de algum modo participante dessa transcendência. Porquê? Precisamente criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, tem uma dignidade, quer dizer, tem um valor preciosíssimo, eminente, que não é comparável com nada mais do que exista no mundo meramente natural. E, portanto, o reconhecimento desta dignidade e a tutela desta dignidade é que constituem um regime democrático. E por isso, quando há democracias, entre aspas, ou pseudo-democracias, que têm os processos todos processuais ou formais da democracia, do sistema político democrático, mas tomam decisões como, mesmo que seja por referendos ou por votações nas assembleias, nos parlamentos, ou dos governos, ou da presidência da República, que tomam, digo eu, decisões que excluem algum grupo de seres humanos, de pessoas humanas, da proteção do Estado. E, mais grave, não só excluem dessa proteção e dessa tutela, como colaboram ativamente na sua morte, através dos serviços de saúde ou da segurança social, para eliminar, a pedido de algumas pessoas, essas outras mais inocentes e mais indefesas, como são, por exemplo, os embriões humanos. Quer dizer, a pessoa humana na sua fase embrionária e depois no decorrer de todas as fases da sua vida dentro do ventre materno. Ou os idosos, ou os doentes crónicos, através da eutanásia, do suicídio assistido, ou regressando às fases iniciais da existência, através da reprodução artificial, que elimina uma quantidade impressionante de seres humanos, pois, evidentemente, que aqui, como diz o Papa João Paulo II, na sua encíclica O Evangelho da Vida, não estamos perante uma verdadeira democracia, mas estamos, de facto, diante de uma tirania, de um Estado totalitário. E é isso que acontece em muitos países europeus e nos Estados Unidos da América, em Portugal, inclusive, e que são esta geração de políticos que se deixou fascinar pelo maligno, deixou-se seduzir pelo demónio. Finalmente é uma maneira de dizer, porque todos os papas, nós temos tido papas extraordinários e eu conheci, enfim,
quando era mais pequenino, do Papa João XXIII, mas já não me lembro. Mas lembro do Papa Paulo VI, e depois do Papa João Paulo I, e João Paulo II, Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco. E todos eles falaram destas coisas, cada um à sua maneira, o Papa João XXIII também, por exemplo, na sua encíclica Mater et Magistra, e alguns, e todos eles falaram também, embora parcamente, raramente, do demónio, do diabo. E este Papa Francisco, este Papa que era o Cardeal Jorge Bergoglio, que, como sabemos, pertence à Companhia de Jesus, e que escolheu, em honra de São Francisco de Assis, o nome de Francisco, este Papa tem, em tão pouco tempo de pontificado, já falou tantas vezes no diabo, no demónio, que nós até ficamos admirados e espantados, porque não era costume ouvi-lo assim, com esta frequência, nem por sombras dos outros pontífices. Isto significa que ele tem uma consciência apurada da presença do maligno no mundo de hoje, deste maligno que, como ele diz, só pode ser vencido pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o seu trono. E por isso ele fala também tanto na cruz e nesta necessidade de sairmos de nós mesmos, ir ao encontro dos outros, principalmente os que estão mais afastados de Deus, de Jesus Cristo, da sua Igreja, mas também dos mais pobres. Os primeiros são os pobres espiritualmente falando, mas também dos mais pobres materialmente falando. E por isso também destes inocentes que não têm quem os defenda a não ser aqueles que, acreditando em Jesus Cristo e acreditando, alguns sem fé, mas acreditando na dignidade da pessoa humana, saem em sua defesa. Pois dizia que estes políticos, dois seduzidos pelo maligno, imitam de algum modo Pilatos nesta renúncia à verdade, neste descrédito à verdade. E nesta renúncia não põem, defendem-se em primeiro lugar a si próprios e aos seus interesses. Pilatos, no fundo, acaba por condenar Jesus porque tem receio, diante da chantagem que lhe é feita por alguns chefes do povo judeu, que César possa interferir na sua vida e o possa castigar ou possa destituir do cargo que ele tinha, enfim, que possa haver repercussões na sua vida pessoal. E está disposto a condenar um inocente à morte, e morte tão cruel, para salvaguardar os seus interesses. E, infelizmente, verificamos que no mundo de hoje também há muitos políticos, e não só, mas muitos políticos que agem do mesmo modo, de modo muito semelhante. Portanto, amanhã celebramos esta paixão. Jesus é julgado injustamente, é flagelado, como já disse, depois é coroado de espinhos, parece que era um capacete formado de espinhos, e depois põe-lhe uma cana na mão e põe um manto de púrpura e cospem-lhe, escavam-lhe na cara e troçam e dão-lhe bofetadas, e ele sofre tudo isto com imensa paciência, sem nenhum gesto de responder aos insultos. Era insultado e não respondia, estava calado, padecia tudo isto com amor. E com amor, inclusive, por aqueles que faziam tais crueldades. Já sabemos que os autores imediatos destes suplícios, destas mortificações, eram os soldados romanos e toda aquela gente que participa no julgamento e na paixão de Cristo. Mas, imediatamente, nós estávamos lá. Isto é, tudo isto que aconteceu a Jesus Cristo é fruto do nosso pecado. Ninguém se pode eximir da responsabilidade da morte do Filho de Deus numa cruz.
nem parte do povo judeu, nem parte dos pagãos romanos, nem parte dos próprios cristãos, como era o caso de Judas, que o atraiçoa, de Pedro, que o nega, e enfim. E por isso não. Estava a dizer que Jesus depois é carregado com a cruz, sabemos que cai 3 vezes por terra, com a cara no chão, parece que levaria uma grossa trave aos ombros e com uma corda que ia de um pulso, de um dos braços até um tornozelo, e isso impediu-o por um lado, de caminhar normalmente, por outro lado, no caso de queda, de pôr as mãos para se proteger, e depois então no Calvário seria então esse braço, né, em que ele é cravado no qual é cravado no Calvário com cravos, pregos grandes, grossos, nos pulsos de um e do outro lado, e depois das pernas sobrepostas, os pés sobrepostos um sobre o outro, um cravo que atravessa, de facto, a ligação entre os pés e as pernas. E depois, não contentes com isto, ainda alguns dos sumos sacerdotes, ou dos sacerdotes e dos fariseus, troçam dele, dizias que eras e que isto, aquilo, pois deste a cruz, então nós acreditamos em ti. Jesus Cristo é condenado por blasfémia, por ser feito igual a Deus. Isto é, por ter dito a verdade sobre si próprio, que era de condição divina, que era verdadeiramente o Deus Filho feito homem. E isto provocou um escândalo enorme no Sinédrio. Isto é uma blasfémia que era condenada com a pena de morte. E porquê é que provocou este escândalo? Porque Deus é só um. Há um único Deus. E um homem ter a pretensão de ser Deus era uma coisa inconcebível para aquelas mentes, como é para as nossas. Simplesmente aquele escândalo, se no fundo formos a ver, é um escândalo que parte de uma limitação, inconsciente certamente, mas de uma limitação da omnipotência divina. Como se Deus não pudesse fazer-se homem. E a verdade é, como diz o anjo Gabriel à Virgem Santa Maria, a Deus nada é impossível. Deus fez de facto homem. Uma natureza divina, uma natureza humana, as duas unidas pela pessoa única do Verbo de Deus, do Logos de Deus, da Palavra de Deus, isto é, do Filho de Deus, ou melhor, do Deus Filho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, a mesma natureza, a mesma essência divina, mas 3 pessoas iguais e distintas entre si. É curioso que hoje já há outras pessoas, até grupos de cristãos, que põem uma limitação não já à divindade de Jesus Cristo, não já à Trindade, como se isso fosse uma recusa do monoteísmo, mas, como disse, há grupos de cristãos que têm muita dificuldade em relação à Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. E, portanto, põem também limitações ao poder redentor de Jesus Cristo e à sua omnipotência, de ter preparado uma mãe em vista da sua encarnação, quer dizer, do seu fazer-se homem no seu seio, e, portanto, de a ter purificado em vista dos méritos futuros da sua paixão, desde o momento da conceição dela, Virgem Maria, através da entrega mútua dos seus pais, e desde esse primeiro instante ter ficado cheia
do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, sem mácula alguma e confirmada nessa mesma graça de Deus, de tal modo que a mantém ao longo de toda a vida, e por isso nós dizemos que a Imaculada Conceição é o Imaculado Coração de Maria. Isto é aquela que permaneceu sempre sem mácula alguma, mas toda ela cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, porque o seu filho assim o quis. Porque o seu filho quis fazê-la participante deste privilégio muito particular, em vista da missão que ela tinha, esta missão de ser a Mãe de Deus. O privilégio, normalmente, nós hoje temos uma imagem negativa do privilégio. Ortega y Gasset, num dos seus livros, explica como é que nasceram os privilégios nas nações. Os privilégios nasciam desta coisa muito simples. Quando alguém tinha uma missão muito particular ou muito especial, que tinha uma relevância, uma importância muito grande para, sei lá, para a defesa da pátria, por exemplo, então esses homens de armas, ou da aristocracia, por exemplo, eram dotados de privilégios, quer dizer, eram dotados de meios que não eram dados aos outros, mas eram dados a eles para eles poderem cumprir a missão que lhes estava descrita. Depois, com o tempo, essas missões foram desaparecendo, ou foram diminuindo e depois desaparecendo, e a certa altura e eles continuaram a manter os privilégios. Claro que a partir desse momento o privilégio é algo muito injusto, porque não respeita a justiça em relação uns aos outros. E esses privilégios tiveram que ser combatidos. E, portanto, nós hoje associamos a palavra privilégio sempre a uma injustiça, a uma desigualdade. Mas não é verdadeiramente, porque a igualdade é tratar os iguais da mesma maneira, mas tratar os diferentes não da mesma maneira. E, portanto, aqui a Virgem Maria, em virtude da missão que tinha e que tem ainda hoje, dada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi dotada deste privilégio para poder participar melhor na obra do seu Filho. O seu Filho quis que ela participasse na sua obra da redenção. E por isso nós, amanhã, vemos-la junto à cruz de Jesus e amando, em primeiro lugar, dizendo sim ao sacrifício de Jesus, aceitando, acolhendo no mistério e na noite escura da fé, mas com uma fé inquebrantável, uma fé solidíssima, firmíssima, e por isso está de pé, não está desmaiada, não está desvanecida, acreditando que aquilo que lhe foi dito será cumprido e ele reinará para sempre. E dizendo sim ao sacrifício do seu filho. É verdade que ela, como mãe, e ainda por cima tal mãe, preferiria estar ela na cruz, salvando o seu filho. Como também, no caso de Abraão, quando vai sacrificar Isaac, julga que Deus lhe está a pedir isso, que está a pedir que mate o filho, e depois Deus revela-se, afinal, como Deus da vida e não Deus da morte, impedindo a morte do seu filho. Abraão, evidentemente, como um bom pai, preferiria ser ele a ser sacrificado ao filho. Portanto, eu recordo-me, quando falo destas coisas, recordo sempre de um episódio, quando eu estive em Coimbra, de um episódio que se passou em Pombal, na estação de Pombal, em que uma mãe e um filho, ele tinha, creio eu, 18 anos, iam atravessar a linha férrea, o filho prendeu-se-lhe o sapato ou qualquer coisa na linha do comboio e vinham rápido e a mãe, com toda a força, empurrou, ficando ela em cima da linha e foi trucidada pelo comboio. As mães que o são de verdade são capazes destes gestos heroicos. Quer dizer, preferem que o filho sobreviva e que sejam elas a morrer para que o filho possa viver. E aqui, Nossa Senhora, apesar de preferir ser ela a estar na cruz, o sacrifício maior que ela poderia fazer era ver o seu filho. E por isso aquela profecia de Simão no início
do Evangelho de São Lucas, quando Jesus, bebê, é levado por Maria e José ao templo do Senhor, o velho Simeão acorda-lhe um dos braços e diz: este menino está para ser sinal de contradição. E a ti, uma espada, dirigindo-se à Virgem Maria, uma espada de dor atravessar-te-á o coração. Esta espada de dor atravessou o coração neste momento em que Maria vê o seu filho a ser torturado e a ser crucificado e a ser morto. Sabemos que depois o soldado atravessa o seu coração com uma lança, desse coração brotam o sangue e a água. Este sangue e esta água que brotam do coração significam o amor infinito do Sagrado Coração de Jesus por nós, ao dar a sua vida na cruz, e simbolizam o sacramento do batismo, significado na água, e o da Eucaristia, significado no sangue. E depois, enfim, sabemos que Jesus morre e já não lhe quebram as pernas como fizeram aos dois malfeitores, um de um lado e outro do outro, um chamado mau ladrão, outro conhecido pelo bom ladrão. O mau ladrão porque se obstinou no seu pecado e em vez de reconhecer a inocência de Jesus, ainda o injuria e o ataca, ao passo que o bom ladrão, caindo em si, com uma fé impressionante, vendo um torturado como ele e moribundo como ele dizer estas coisas extraordinárias: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Portanto, isto é uma coisa que contraria a evidência empírica, quer dizer, aquilo que ele via, aquilo que ele sentia, aquilo que ele ouvia, toda aquela gente a troçar, aquele homem moribundo. Como é que é possível falar no reino? É porque foi iluminado por Deus, como São Pedro já tinha sido tempos antes, quando Jesus Cristo pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E uns dizem que és João Batista, outros que és um dos profetas, outros que és isto e é aquilo. E Jesus não era nada disso. E então pergunta ao grupo que o seguia: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro adianta-se e diz: tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: feliz ti, porque não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Isto é, aquela confissão de Pedro não foi fruto da sua perspicácia, da sua inteligência, da sua erudição, da sua sabedoria, tanto mais que ele tinha sido pescador, mas fruto de uma iluminação interior do Pai do céu, que o faz reconhecer naquele homem igual a ele, naquele homem igual a todos os outros homens, assim, à vista desarmada, faz reconhecer nele a presença da própria divindade. Tu és Jesus, tu és o Filho de Deus vivo. Ora bem, e aqui o ladrão, lembra-se, tem também esta iluminação. E Jesus diz: em verdade ti, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que alegria, serenidade deve ter incutido estas palavras naquele ânimo que se reconhecia culpado e se viu assim perdoado, e não só perdoado, mas depois de uma morte tão horrenda, com a garantia e a certeza de que teria uma felicidade eterna no paraíso, no céu. Conhecemos as palavras de Jesus, dirigindo-se à sua mãe: mãe, mulher, eis o teu filho. O filho era João, que estava ao lado de Maria, São João, evangelista. E depois diz ao filho: eis a tua mãe. E sempre a Igreja interpretou, desde os primórdios, sempre soube que esta entrega de Maria como mãe, da Virgem Maria como mãe ao discípulo predileto, era uma entrega de Maria como mãe a todos os fiéis, a todos os cristãos. E por isso o Papa Paulo VI, no final do Concílio Vaticano II, proclama Nossa Senhora Mãe da Igreja. Mãe da Igreja, isto é, de todos os batizados. Ela é
porque mãe de Cristo, cabeça da Igreja, é também mãe do seu corpo. Somos nós que a ele fomos unidos pela fé e pelo batismo. Depois na cruz Jesus tem aquelas palavras: meu Deus, porque me abandonaste. São as palavras iniciais de um salmo do Antigo Testamento que parecem, no início, exprimir uma desolação sem saída, mas que, com o decorrer do salmo, nós sabemos e percebemos que há, de facto, uma saída e que haverá uma ressurreição, uma comunhão com Deus. Portanto, aquelas palavras não são expressão de derrota ou de alguma coisa que não tem saída. Pelo contrário, são um grito de esperança. Jesus diz: tenho sede. Claro que depois daquela flagelação, depois da agonia no Jardim das Oliveiras, onde ele suou sangue e teve que vir um anjo confortá-lo, ele apavorado, prostrado por terra: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, não se faça contudo como eu quero, mas sim como tu queres, pondo a sua vontade humana na vontade divina, comungando inteiramente com a missão que o Pai lhe confiara e que ele próprio queria dar a vida por nós. Este tenho sede não é só, nem principalmente, fruto da perda de sangue, quer na agonia do Jardim das Oliveiras, quer na flagelação e depois no caminho para a cruz, mas é também um tenho sede da tua alma, tenho sede de ti. Jesus tem sede da nossa salvação. Jesus tem sede da nossa felicidade. Jesus tem sede da nossa liberdade. Jesus tem sede do nosso amor. Ele tem sede do amor. Ele é o amor total e absoluto, mas, como amor que é, faz-se frágil e quer o nosso amor, quer ser correspondido na amizade que ele tem por nós e que teve por nós, ainda quando éramos seus inimigos, através do pecado, e que sempre que pecamos somos seus inimigos. Mas ele quer nos recuperar sempre para si. E aquelas palavras finais, enfim, são 7 palavras de cruz, provavelmente não as terei dito todas, mas como isto são improvisos que eu faço diante da Câmara, espero que não me levem a mal alguma coisa que não esteja assim tão bem ou que esteja falha, porque certamente haverá muitas, até alguma palavra em que eu troque as coisas, como já aconteceu, por exemplo, no vídeo, ou quando disse o São Francisco Xavier fez Constantino Inácio os exercícios espirituais de 3 dias, era evidente que era 30 dias, 30, não 3, sempre sobre isso, e portanto foi são estas falhas verbais que vêm. Ou quando no outro dia diante do ícone de Nossa Senhora de Czestochowa temos que rezar uns aos outros, é evidente que o que eu estava a pensar é temos que rezar uns pelos outros. E portanto espero que compreendam que nestes improvisos que faço muita coisa poderá não estar bem, e compreendo estas falhas e estas limitações, e que não se agarrem elas, mas somente aquilo que de bom possa eventualmente exprimir. Depois dizia que Jesus expira na cruz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou, morreu. Ao entregar o espírito, entrega o seu espírito ao Pai, manifestando assim a sua profundíssima união com o Pai, sempre, e esclarecendo, evidentemente, se dúvidas houvesse, aquelas palavras: meu Deus, porque me abandonaste, que de facto só podem significar aquilo que significa no seguimento do Salmo, e, evidentemente, esta conclusão da união com o Pai. Mas entrega também o Espírito a nós, o seu Espírito, o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo, que depois descerá na sua plenitude no dia de Pentecostes, 50 dias depois da sua ressurreição. Depois, no Sábado Santo, Jesus desce à mansão dos mortos. Jesus, sabemos que é descido da cruz, é sepultado, e o seu corpo não entra em corrupção porque ressuscita ao 3º dia. Um corpo que não tinha conhecido o pecado, um homem que não tinha conhecido o pecado e que tinha esta união com Deus, não podia
conhecer a corrupção. E no sábado nós meditamos e celebramos a descida de Jesus à mansão dos mortos, ao Sheol, para libertar todos aqueles que esperavam a redenção, todos aqueles antigos profetas, Adão, Abraão, Moisés, etc., 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 para os fazer participantes da sua glória no céu. No domingo, já começando na Vigília Pascal, celebramos de facto esta vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Jesus morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. E, portanto, aquilo em que parecia que tudo estava acabado, lembremos dos discípulos que iam a caminho de Emaús, desolados, afinal pensávamos que ele era o Messias e que havia de libertar Israel e mais isto e mais aquilo. Depois chega um estranho que começa a falar com eles não reconhecem quem é esse estranho, perguntam o que é, eles dizem o que é, mas tu és o único habitante de Jerusalém que não sabes o que lá se passou, e começam a contar, e Jesus vai esclarecendo-os através de passagens das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, que indicavam precisamente que o Messias teria de sofrer e de padecer a morte para cumprir a sua missão. Depois, ao entardecer, eles convidam-no para ficar com eles, e durante o jantar, durante a ceia, Jesus parte o pão. Esta expressão, fração do pão, partir do pão, significa muito a Eucaristia na Sagrada Escritura. E essa fração do pão, quando isso acontece, esses dois discípulos reconhecem-no finalmente. Mas mal o reconhecem, ele desaparece à vista deles. Depois eles regressam a Jerusalém, entretanto lá já sabia a notícia, umas mulheres tinham ido ao sepulcro e tinham-no encontrado vazio, e tinham encontrado um anjo que lhes perguntou: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou, não está aqui, aparece a Simão Pedro, aparece aos apóstolos, por mais de uma vez, aparece a mais de 500 discípulos, e vai aparecendo sempre no primeiro dia da semana, no domingo. Domingo é uma palavra que que significa o dia do Senhor. E é o dia do Senhor porque é o dia da sua ressurreição e das suas aparições como ressuscitado à Igreja primitiva. E por isso é que a Igreja, apesar de celebrar todos os dias a Eucaristia, celebra mais solenemente ao domingo. E tem este preceito de participarmos na Eucaristia ao domingo. A importância é tal deste encontro com Cristo ressuscitado, para quem tem os olhos da fé abertos, que, por exemplo, na Igreja primitiva, no Norte da África, uns cristãos que se reuniam ao domingo para celebrar o dia do Senhor foram proibidos pelos romanos. E foram proibidos sob a pena de prisão, de tortura e de morte. E eles responderam: prendei-nos embora, condenai-nos embora, que nós não podemos viver sem o domingo. Nós não podemos viver sem a Eucaristia dominical, sem este encontro com Cristo ressuscitado na missa dominical. E, de facto, foram martirizados. E depois, através da história da Igreja, temos muitos outros episódios, mas até recentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, São João de Brito, na Índia. São João de Brito celebrava a missa e tinha cristãos que percorriam 40 km a pé só para participarem na missa. Mas, como disse, mais recente, com frases meus em Moçambique, contaram-me que há cristãos que lá andam 80 km a pé para participar na missa. Ele, aliás, contou uma coisa que eu achei espantosa, ou maravilhosa, porque ele tinha vindo fazer os estudos depois, creio que em Portugal, e depois em Roma, os estudos mais avançados, e quando regressou, já padre em Moçambique, começou a celebrar a missa ao domingo, como é costume aqui na Europa. Portanto, 45 minutos, 50 minutos, uma hora. E os cristãos que iam àquela missa começaram a dizer: mas o padre não está interessado em celebrar a missa. E ele ficou muito admirado: mas não estou interessado em celebrar a missa. Mas porquê é que perguntam isso? Porque o padre celebra a missa a correr. Ele celebra a missa a correr. E depois ele percebeu que aquela gente
costumava celebrar a missa durante 3 horas, 3 horas e meia. E depois passou também ele a celebrar a missa assim. É uma grande festa do encontro com o Senhor. O Papa João Paulo II, como sabemos, tinha o costume de escrever cartas aos sacerdotes na Quinta-feira Santa. Salvo erro, mesmo desde o início do seu pontificado, ele tinha esse costume. E lembro-me que, julgo nos anos 80, ele ter escrito uma das cartas em que dizia aos padres para se lembrarem daquelas tantas comunidades cristãs que, através do mundo, queriam celebrar a missa e não podiam. E, de facto, há vários países de missão onde não há sacerdotes para toda a gente, como sabemos, há uma grande escassez de sacerdotes, e os catequistas reúnem com as comunidades e fazem as leituras e leem em voz alta as orações da missa, e quando chegam à consagração fazem silêncio. Não tem o padre que transforma o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, glorificado, ressuscitado de entre os mortos. Fazem silêncio e dizem ao Papa e choram. Choram com saudades de Jesus, choram porque não podem ter Jesus daquela maneira ali presente. Portanto, nós nos recordemos isto quando celebramos a Eucaristia. Eu, quando ia celebrar em Setúbal às Irmãs da Caridade, as irmãs fundadas pela Madre Teresa de Calcutá, lembro-me que na sacristia havia sempre um papel e dizia ao sacerdote de Deus: celebra esta missa como se fosse a tua primeira missa, como se fosse a tua única missa, como se fosse a tua última missa. E aquilo, de facto, ajudava-me a tomar uma consciência renovada e mais profunda do mistério que ia celebrar. Portanto, foi umas palavras que ficaram gravadas na minha mente, na minha memória, e que peço a Deus que nunca as apague da minha consciência para poder fazer isso cada vez de uma maneira mais intensa e mais profunda. Depois, no domingo de Páscoa, que é em que celebramos esta ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, venceu o pecado. E, portanto, se vivermos unidos a Ele, também nós vencemos o pecado. E venceu a morte. E, portanto, se vivermos unidos a Ele, também venceremos a morte definitiva. A morte biológica, certamente, nos alcançará, como ao próprio Jesus Cristo. Mas é curioso que Jesus Cristo, nos Evangelhos, nunca chama morte àquilo que nós chamamos morte. Esta chamada morte natural só chama morte àquilo que o livro do Apocalipse refere como a morte segunda. A segunda morte, que é a condenação definitiva ao inferno. Jesus fala do inferno pelo menos 18 vezes nos Evangelhos. E é porque é coisa séria e com isso não nos quer assustar, não nos quer apavorar, mas quer sim chamar-nos à responsabilidade. Isto é, a sabermos que Ele nos criou de facto livres, leva a nossa liberdade a sério e que responderemos perante aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Que podíamos e devíamos ter feito e não fizemos por desleixo, por preguiça, por medo, por qualquer outra razão. Portanto, no domingo terminamos o Tríduo Pascal, sim, terminamos o Tríduo Pascal, mas o tempo pascal continua até Pentecostes e na oitava, quer dizer, nos 8 dias seguintes ao domingo de Páscoa, é como se fosse uma celebração contínua do domingo de Páscoa. De facto, todas essas missas são solemnizadas, nelas se reza o Glória, o que não é habitual nos dias de semana, a não ser nas solenidades e nas festas, nas grandes festas litúrgicas, e portanto, vamos procurar viver mergulhados neste amor que se manifesta na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo, e que depois explode de alegria, de tranquilidade, de paz, de vitória definitiva, de triunfo,
derramando sobre nós todos os contentamentos, todos os gozos, todas as alegrias, todas as felicidades que o céu nos quer dar e acolhamos essas felicidades para poder irradiá-las também à nossa volta. Deus vos abençoe e vos dê a sua paz.